E hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês dois tipos de fundos imobiliários de tijolo que paga aí mais do que a Selic. Estamos aqui dentro do site do Status Invest, como você pode ver. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai estar falando é o RBED11, que é da Rio Brava Educacional, que na data de hoje eu estou fazendo aqui essa gravação, ele está custando aqui, ó, R$ 135,66. Já pagou aí, ó, dividendo nos últimos 12 meses de 12,25% e está com uma pequena desvalorização aí no período de um ano, como você pode ver aqui, ó, com relação à sua flutuação da sua cota. E rolando aqui mais para baixo, a gente pode ver que o valor real dele, patrimonial, seria de R$ 145,55. Porém, ele está aí 7% abaixo do que ele vale, com um caixa de 4,75%, que equivale a 16 milhões. Grava aqui esse número que mais para frente a gente vai estar também analisando aqui o relatório gerencial dele, para você ver um fato inusitado que tem aqui com relação ao seu caixa. E tem aí também um total de 13 mil cotistas. E com relação ao seu pagamento, ele sempre anuncia aí no último dia útil do mês e paga subsequente aí praticamente 10 dias úteis depois. Com relação também aqui, ó, a esse mês agora vigente, que foi aqui, ó, o último anúncio dele foi no dia 28/6 e ele vai pagar aí no dia 12/7 o equivalente a R$ 1,33, que equivale aí a 0,96%. Aqui, como você pode ver, nos seus últimos 5 anos, meio passando por aquele período lá que todos nós passamos, né? Ele acabou também gerando aí os dividendos para os seus cotistas e depois começou aí a aumentar os seus rendimentos. Aqui com relação a um pouquinho do seu patrimônio, como você pode ver, ele tem um montante total aí de 342 milhões de patrimônio. E aqui um pouquinho, né, dos seus imóveis que estão alocados e também aonde é que eles estão. Agora a gente vai dar uma olhada dentro do seu relatório gerencial para saber um pouquinho mais sobre a sua saúde financeira. Como eu falei com vocês, ele é administrado aí pela Rio Bravo, né? E aqui um pouquinho do seu resumo. Ele já teve aqui, ó, 4 emissões já realizadas, tem a sua taxa de administração de 0,70% ao ano, e ele realiza aí, ó, investimento imobiliário a longo prazo destinado à atividade educacional, tais como aí, ó, universidade, faculdades, escolas técnicas, enfim. E aqui um pouco mais sobre a gestora, quais são também os outros fundos imobiliários que ela tem na administração. Dá um pause aí se você se interessar para você dar uma lida quais são os outros fundos imobiliários que também é gerida pela Rio Bravo. E aqui um pouquinho dos seus principais números, ele tem um total aí, ó, de 7 ativos, somente com 2 inquilinos, por isso que lá no começo do vídeo eu falei com vocês. E lembrando que também isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos, cabe a você estudar e saber aonde você investe o seu dinheiro, até porque no final das contas quem aperta o botão de comprar é você e não eu. E o ponto positivo é com relação à sua vacância, que é 0%. Ele tem também um pouco, né, de alavancagem, como você pode ver aqui em 2024. Ele tem aqui, ó, esse total montante aqui de 6 milhões para poder realizar o pagamento. Em 2025 de 11 milhões, 2026 também de 11 milhões e 2027 de 9 milhões. E aqui um pouquinho do que é que foi, né? Foi a aquisição do imóvel lá de Santo André e também o de São Bernardo do Campo. Pagando aí essas taxas aqui, eu achei até barato com relação à taxa de São Bernardo do Campo, que pagou aí IPCA mais 4% praticamente. Porém, também, né, o montante final aí é um pouco maior do que o de Santo André. E o coração de todo fundo imobiliário, que eu sempre falo com vocês, é o seu DRE. Aqui, como você pode ver, com relação a maio, está um pouco atrasado, né? Podia ser do mês de junho, mas enfim, quem sou eu para falar aí mediante ao balancete? Como você pode ver, aqui em maio ele teve a receita de 3,4 milhões, com as suas despesas aí de 478 mil. Porém, ele gerou aí, então esse resultado de 2,9 milhões e distribuiu o valor a mais, né? De 3,1 milhões aí para os seus cotistas. O resultado seria de 1,25 por cota, porém ele pegou aí dinheiro em caixa e distribuiu o equivalente a R$ 1,33. Como você pode ver, também aqui, ó, nos outros meses subsequentes, ele fez também a mesma coisa. Eu já não acho isso daí muito saudável, né? Você se perpetuar aí por muito tempo, já que aquele caixa lá que a gente viu ainda tem aqueles 16 milhões, porém tem ainda os pagamentos, né, a ser realizado aí no decorrer aí desse ano e também do ano seguinte. E aqui um pouco do seu patrimônio com relação para quem que ele está alugando, né? Tem o Pitágoras Maranhão, que equivale a 19% da sua receita, o NIC, 14%, Pitágoras lá de Belo Horizonte, 7,5%, o de Betim, com 25%, a Anhanguera, com 12%, tem também a Anima Consolação, de 1%, e a Anhanguera de São Bernardo do Campo,
com 19%, que tem até aqui uma consideração final, que o contrato dele vira típico a partir de 2027. E com relação também aqui, ó, os seus vencimentos aí, ó, respectivos, como você está vendo aí na tela. E aqui um pouquinho da fachada de onde é que estão localizados aí as escolas, faculdades desse fundo imobiliário, como você está vendo aí, ó, na tela. Só você dar um pause para você conseguir ver com mais tranquilidade. E o segundo fundo imobiliário que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o TVR11, que na data da gravação está custando aí R$ 102 e já teve aí, ó, distribuído nos últimos 12 meses o equivalente a 11% de dividend yield. E tem aí uma pequena valorização de 4% nos últimos 12 meses. Como você está vendo aqui na tela, com relação também à sua flutuação, né, da sua cota aí no decorrer desses 12 meses. E com relação ao seu valor patrimonial por cota, o valor correto seria de R$ 100,37, porém ele está aí custando 2% mais caro do que ele vale e tem um montante total aí de 58 milhões no seu caixa e conta com 67 mil cotistas. Como você pode ver também, ele anuncia no último dia útil do mês e paga aí praticamente 10 dias úteis depois, né? Vai realizar então o pagamento de 97 centavos, que corresponde a 0,93% de rendimento. E como você pode ver, nos últimos 5 anos ele manteve aí bem estável com relação ao seu pagamento, até mesmo aqui, ó, no período que nós passamos aí, ele teve então o seu rendimento pago tranquilamente por seus cotistas. E com relação aqui ao seu patrimônio, ele tem um patrimônio total de 1,5 bilhões. E um fato inusitado que ele também tem como administrador o Bradesco. E aqui, como você pode ver, o seu portfólio nada mais é do que são o quê? As agências do Banco do Brasil, como você está vendo aí, ó, na tela. Ou seja, você vai ver que ele só tem um tipo de inquilino por todos esses locais aí que você está vendo aí, ó, das suas agências. Agora vamos dar uma olhada lá no seu relatório gerencial. E aqui, como você pode ver, ele tem como escriturador das cotas o Banco Bradesco, que foi aí o que eu acabei de falar aí com vocês. E tem como a sua taxa de administração somente 0,28% ao ano. E um pouco dos seus principais indicadores, como a gente estava vendo, falei aí com vocês, ele tem um total de 63 ativos, que são todas aquelas agências lá que a gente viu logo no começo dessa nossa análise. E o seu DRE, como a gente pode ver aqui, ó, no mês de maio, teve total de 16 milhões de rendimento com as suas despesas de 900 mil e teve resultado então de 15,2 milhões para ser distribuído. Como você pode ver, isso daí resulta num valor total de 0,96, porém ele distribuiu aí 0,97 centavos nesse mês aqui, ó, de maio, como a gente está fazendo essa análise. E nos outros meses também, como você pode ver, ele gerou aqui 95 centavos, pagou 97. Aqui nesse caso ele gerou 97, pagou também 97. Porém, como você pode ver aqui, ó, no semestre de 2024, ele teve o total aí resultado pela sua cota de 5,6 e distribuiu 4,85, gerando assim um caixa, né, para que no futuro ele consiga se manter mais saudável. E um negócio que eu deixo no ar aí para você responder até aqui embaixo nos comentários, como você viu, esse relatório gerencial, ele tem somente um tipo de inquilino, porém, o inquilino é o Banco do Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem esse tipo de fundo imobiliário monoinquilino na sua carteira. E aqui um pouquinho do seu portfólio, como a gente pode ver, ó, os 63 imóveis, para onde é que eles estão, que tem a questão da renda urbana, a laje e também a laje corporativa mais renda urbana, ou seja, tudo que está aí envolvido, o Banco do Brasil está aí, ó, administrado também por essa gestora. E aqui um pouquinho, né, da sua distribuição, como a gente pode ver, aonde ele tem mais concentração que aqui, ó, em São Paulo, depois tem Minas Gerais, Distrito Federal e, infelizmente, tem também aí, ó, 4% no Rio Grande do Sul, mas pode ser que isso daí não tenha sido muito afetado nesse fundo imobiliário, até porque é somente aí 4%. E aqui um pouquinho, né, do seu portfólio, como a gente pode ver, e também com relação à sua receita, de quanto é que ele acaba arrecadando lá daquele local. Dá um pause aí na tela se você quiser dar uma lida com mais tranquilidade. Tem também aqui a parte 2 e tem também aqui, ó, a parte 3. Então dá um pause aí se você quiser ler um pouquinho com mais tranquilidade. Até porque tem muita informação aqui
para eu poder estar te passando. E se porventura, né, um dia o Banco do Brasil venha a sair lá daquele local onde ele está pré-estabelecido, aqui como a gente pode ver, ó, dos 63 imóveis que o fundo possui, 50 já possuem a matrícula regularizada e estão averbada no nome do fundo, ou seja, se ele sair, vai ter ainda aquela administração daquele fundo. E, consequentemente, no decorrer aí dos anos, a administradora vai correr para fechar então todos os imóveis administrados por eles no nome, né, do fundo. Bom, pessoal, então essa foi essa nossa análise desses dois fundos imobiliários que estão pagando aí acima da taxa Selic. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum deles, e lembrando que nem é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos. Cabe a você estudar e saber aonde você investiu o seu dinheiro.